Mais de Debate de hoje recebe convidados com perspectivas distintas para discutir o conflito entre Israel e Hamas. Nosso objetivo é proporcionar uma conversa que esclareça as diferentes visões, com foco na busca por compreensão e informação. Ao ouvir ambos os lados, esperamos contribuir para um entendimento mais amplo e respeitoso deste tema tão complexo. Sejam bem-vindos, deputado Átila Nunes e deputada Dani Balbi, a essa troca de ideias que prioriza a clareza e o respeito. Prazer recebê-los aqui nos nossos estúdios da TV Alerj. Deputada, com a palavra para fazer a sua saudação inicial. Querida, queria agradecer. Na verdade, esse debate aqui na TV Alerj foi proporcionado pela equipe da TV Alerj, uma equipe que tem uma qualidade técnica que salta aos olhos, e proposto pelo querido, excelentíssimo deputado Átila Nunes, porque eu tenho uma enorme admiração, inclusive na defesa das liberdades religiosas, do Estado Democrático de Direito. Então, é muito bom estar aqui para debater um tema tão urgente, que nos coloca, às vezes, em lados opostos, mas acho que o debate vai ajudar a esclarecer, e todo debate ele é sempre muito saudável. Muito. Né? Nada como uma deputada com essa verve, porque ela já faz a saudação e já lhe inclui, né, deputado? Ela já, para mim, já ganhou o debate, por fim, pode até encerrar o programa, que com uma gentileza e uma generosidade dessa, né? Ah, Cláudia, estou morto aqui, não tenho argumento. Por que eu vou contra-argumentar? Mas ela está certa. Eu acho que alguns temas são temas, isso é um tema internacional, né? Que não afeta exatamente o Brasil praticamente em nada significativamente, mas é um tema importante. Haja vista que isso mexe com uma outra parte do mundo, não só isso, né? E até com muitos países aqui do Ocidente. O Brasil nem tanto, né? O Brasil nem tanto. Talvez mexa um pouquinho mais pelas declarações do Lula, né, que acabou causando um constrangimento muito grande. Mas, fora isso, na área econômica não nos atinge nem nada. Geopolítica? Não, geopolítica zero, né? Zero, estão bem distantes daqui da gente, né? Mas isso é um tema que está suscitando paixões, não só nas universidades, a deputada Dani sabe disso, mas que exige, eu acho, um aprofundamento. Eu me lembro que no dia do massacre, no dia seguinte ao do massacre, a deputada Dani Balbi, ela invocou o seguinte: a necessidade da criação de um Estado palestino, o que não é negado, não pode ser negado por ninguém essa criação do Estado palestino. Lembra-se disso, Dani? Claro, lembro perfeitamente. E aí eu falei, puxa, a Dani gosta da política internacional também. E por que não, mesmo sendo uma Assembleia Estadual, por que não esses temas? Eu acho que é fundamental, porque você começa a mexer, se eu estiver falando muito, você me interrompe, pelo amor de Deus. Você começa a ver também, nos deputados da Assembleia Legislativa, né, da Alerj, seus pontos de vista sobre assuntos polêmicos. E bota polêmico nisso, né? Está se discutindo até hoje no mundo inteiro esse assunto aí, que é o Hamas versus Israel na faixa de Gaza. E o que estimulou o senhor a ter essa propositura, como a deputada acaba de dizer, que ela foi instada justamente pelo senhor? O que estimulou o senhor propor esse salutar? Porque eu me lembrei que a Dani, no dia seguinte ao do massacre, ela invocou a criação do Estado palestino. E eu falei, puxa, eu vou falar com a Dani, né, lá do Partido Comunista do Brasil. Eu acho que seria interessante a gente trocar ideias sobre isso. Só que ela é muito generosa, muito carinhosa. Vai ser difícil para mim, né, contestá-la, mas vou me esforçar, né? Então, deputada, conta para o nosso espectador aqui agora, na nossa TV, como é que foi como o deputado disse, que a senhora invocou a criação do país. O que lhe motivou? Qual é o tipo de pesquisa que a senhora tem a respeito disso? Primeiro, mais uma vez, saudar a iniciativa do deputado Átila Nunes. Ele me chama carinhosamente de generosa,
Mas, primeiro, porque o deputado Átila Nunes tem uma trajetória muito longeva no parlamento, na política brasileira, e, de fato, merece o reconhecimento da sua luta e das suas entregas, no sentido das liberdades, todas elas, destacadamente a liberdade religiosa, os povos de terreiro, mas não só, né? Uma luta muito mais ampla, sempre em defesa do Estado Democrático de Direitos. E acho que a minha defesa, tenho absoluta convicção que a minha defesa do povo palestino vai também ao encontro de um alargamento do sentido de Estado democrático e de direitos, muito ligado à defesa intransigente dos direitos humanos, que, no meu entendimento, de acordo com o que a gente tem observado há muito tempo, não tem sido respeitado ali na faixa de Gaza, especialmente em relação aos direitos da população palestina, um direito básico conhecido por todos os organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas e outros que militam em defesa da paz, de modo geral, é o direito à autodeterminação dos povos, que, inclusive, no caso específico da faixa de Gaza e da região onde estão estabelecidos hoje, aquilo que a gente denomina Estado de Israel e povo palestino, já foi consensuado por documentação, inclusive com destaque do nosso Brasil, através do nosso querido Oswaldo Aranha, que numa das primeiras assembleias da Organização Nacional das Nações Unidas apresentou o discurso de proposição de divisão daquela região, fundação do Estado de Israel e do Estado da Palestina, apontando a resolução do ordenamento jurídico daqueles espaços e da resolução dos conflitos que já ali estavam estabelecidos, a cargo tanto das Nações Unidas como dos países irmãos e, obviamente, com o envolvimento dos atores políticos locais. Eu aceitei também porque eu tenho uma avaliação crítica desse processo, uma avaliação crítica do processo de estabelecimento do que é o Estado de Israel, a partir de 1948, mas antes disso, do próprio fundamento ideológico que dá corpo ao Estado de Israel, uma demanda por um Estado de Israel, que é o sionismo, que é uma doutrina que não abrange todos os judeus, e aí eu digo de carteira. Minha família paterna é de origem judaica, são judeus italianos, os Balbi, são conhecidos, inclusive, né, muitos Balbi e alguns aqui no Brasil. Meu pai não é judeu, né, não, pelo menos não é judeu religioso, né, nunca tive uma relação direta com a religiosidade judaica e também nem com a comunidade judaica. Mas me interessei muito pelo tema, primeiro porque sou uma militante do Partido Comunista, pelos direitos humanos, antes de tudo, e, obviamente, por encontrar essa relação familiar, é uma questão internacional que, de certa maneira, me chama e me interpela de perto. E aí procurei entender melhor as raízes do próprio sionismo, que é essa base ideológica muito controversa, e onde se deu o estabelecimento de uma doutrina sionista, pensando numa Europa conflagrada, no final do século XIX, e as disputas acerca da historiografia desse movimento, que vão culminar no Estado de Israel e no apoio de países que eu considero países imperialistas, com tradição colonial, à fundação desse Estado e à continuidade de massacres que vem desde 48, antes de 48, quando da ocupação estimulada desses territórios e das suas relações com problemas, às vezes, de fundo que a gente nem consegue mapear e detectar, que estão ligados, obviamente, aos pogrões, à perseguição à população judaica na Europa e a soluções que, no meu entendimento, são soluções mais divisionistas, por conta, inclusive, das posições políticas da população judia na Europa e da forma como os governos ali constituídos no período de nascimento das repúblicas ou de estabelecimento vigoroso dos Estados-nações tratou o povo judaico, né? E aí a gente pode entrar nas minúcias desse debate, mas hoje, né, e principalmente depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, a gente observa tanto um contínuo desrespeito à resolução fundadora do Estado de Israel e massacres sucessivos em disparidade bélica total. Israel produz armas, exporta armas, tem acordos internacionais com os países imperialistas, destacadamente Estados Unidos e Grã-Bretanha, e produz um massacre constante, se não numa escalada que a gente pode denominar, como a gente denomina hoje, guerra, massacre, genocídio contra o povo da Palestina,
a partir de ações de ocupação indevida, de perseguição de comunidades árabes que estão ali situadas na Palestina, e uma relação muito problemática com o Líbano, que aí tem também a ver com questões da política internacional e da relação da Palestina com o Líbano. Enfim, e aí, enfim, se eu falar também, eu vou falar demais, mas eu acho que isso tudo me motivou a aceitar esse espaço, participar desse espaço para que a gente pudesse discutir essas questões de forma profunda. Tão bem fundamentado, depois dessa aula que a gente recebe da deputado Aires. Você tem, na verdade, a gente tem alguns mitos sobre tudo que acontece, né? Aquela região que a gente chama de a Palestina, isso remonta aos tempos de Abraão. E aquela região, ali, a Palestina, só que eu vou ter que chegar mais perto da nossas eras, porque se for lá para trás é uma doideira, né? Invocar Abraão, daí aqui tá ali. Uma coisa. Mas é uma coisa interessante, porque aquela região sempre esteve sob uma ocupação. Porque a Palestina é uma coisa e os árabes são outra. Totalmente diferente. E aquela região da Palestina é uma coisa muito curiosa, ela esteve sempre ocupada por alguém. Ocupada pelos otomanos, depois pelos britânicos, e várias propostas foram feitas, mas concretamente a partir de 1937, a ocupação era britânica, para se dividir a Palestina com 80% para os palestinos e 20% para os judeus. E não houve concordância nisso. Na época, isso não foi aceito pelo povo árabe. Mais tarde, de 1937, nós vamos até 1947, em 48, com Oswaldo Aranha presidindo a Assembleia Geral da ONU, em que foi criado o Estado palestino e o Estado de Israel. No momento que foi criado o Estado de Israel, entranhado naquele miolo ali, eu tive lá já 2 vezes o Oriente Médio, Jordânia, eu tive nesses lugares todos, também Israel. Naquele enclave ali, no dia seguinte à criação ao Estado de Israel, em 1948, no dia seguinte, os árabes declararam guerra a Israel. Mas não porque era Israel, não porque eram anti os judeus, o religioso. Não. Eles não queriam ninguém na terra que sempre consideraram sua, embora lá sempre viveram judeus. E quando a gente viveu judeus, nós estamos repontando há séculos. Tinham judeus, tinham árabes, né? Aquela região é muito interessante. Você tem a Turquia, que é muçulmana. A faixa de Gaza, por exemplo, Israel fica entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Uhum. Nessas guerras, era interessante que os árabes ocuparam a Jordânia, a Cisjordânia. A Jordânia ocupou a Cisjordânia. O Egito ocupou a faixa de Gaza. Então você vê que os conflitos iam acontecendo. De 48, ela lembrou a guerra de 67, a chamada Guerra dos 6 Dias, se não faz a memória, de 6 dias. Foi uma guerra muito rápida, né? Normalmente os conflitos lá são rápidos. Dessa vez, para mim, eu acho que está demorando bastante. Eles não chegam a um acordo, continua a guerra. Mas em 1967, nova tentativa, né? Ali a tentativa foi feita, se não me falha a memória, envolvendo não é a OLP, a Frente Libertadora do Arafat, onde se dava 94% para não sei o quê. Jerusalém era rachada ao meio, que seria a capital da Palestina, e outra capital de Israel. Nada feito. Recomeçou tudo novamente. Não foi aceita a criação do Estado da Palestina pela 4ª vez. Na 5ª vez, a tentativa foi com Bill Clinton, que reuniu o Arafat, mais o líder, eu me esqueci,
Ebus Bak, que da árabe, para encontrar uma paz. Apertaram as mãos, muito bonitinho. Então, me lembro dessa imagem, me lembro como se fosse hoje. Bill Clinton com Arafat de um lado e outro líder palestino de outro. Nada feito. Dividindo direito. Não quero, não sei o quê. Isso foi em 2005. E teve mais uma tentativa, mais recentemente, que também não chegou-se a conclusão alguma. Mas nesse ínterim, e aí, o deputada Dani, é que eu acho que é importante a gente chamar a atenção o seguinte: o Hamas não é o povo palestino. Sim. O Hamas é um grupo terrorista. Tanto é verdade que o Hamas expulsou o outro grupo, o Fatah, da faixa de Gaza, né? Expulsou o Fatah da faixa de Gaza, transformou a faixa de Gaza numa ditadura, é um regime de medo dentro da faixa de Gaza, porque são terroristas sanguinários, e eles têm o comando daquilo. Ganharam a eleição com 45% contra 41% do Fatah. No dia seguinte, começaram as vinganças. Em 2005, Israel retira todos os judeus de lá, porque a situação ficou realmente dramática com o Hamas. Muito tenso. Não ia deixar lá. Mas mesmo assim, e foi uma coisa que me chamou a atenção, Dani, quando eu estive em Israel, foi uma coisa muito interessante. Você sabe que grande parte da mão de obra vinha de Gaza. Todo dia, 20 mil palestinos saíam de Gaza para trabalhar em Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, todas, né, as cidades israelenses. No exército de Israel também, eles são bem-vindos. Não. Eu estive em prefeituras dentro de Israel que o prefeito era árabe. Era árabe. Inacreditável o negócio. Eu falei, caramba, o senhor é árabe? Sou árabe. Mas você é prefeito aqui dentro de Israel? Sou dentro de Israel, eleito lá pela população, etc. E uma coisa interessante sobre o Hamas. Eu queria me deter até mais sobre o Hamas. Por que o Egito nunca abriu a sua fronteira para o Hamas? Porque o Egito sabe o que é o Hamas. Eles sabem o que é o Hamas. O Hamas é um problemaço. Porque eles veem o extermínio do Estado de Israel, extermínio. Não querem a paz, não querem negociação, não tem conversa com ele, está no estatuto do Hamas. O extermínio de Israel. Então, como é que você conversa com alguém que quer seu extermínio? É impossível. Não há diálogo, né? Só que neste ínterim, vão se passando os anos, fica muito caro, guerra é caro. Guerra é uma coisa cara, né, Dani? Caríssimo. Deve custar uma fortuna. Eu não sei quanto é um míssil, mas eu fico imaginando. Milhões de dólares. É uma fortuna. Aquilo é muito caro. Né? Quem ganha dinheiro com isso é a indústria de armas. Mas se você computar petróleo, destruição, você imagina reconstruir Gaza. Olha que loucura aquilo ali. E nesse ínterim, o que foi acontecendo? O Israel começou a conversar bem, fez acordo de paz com o Bahrein, com o Sudão, com os Emirados Árabes, e foi caminhando tudo bem até que agora ia assinar o acordo com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a joia da coroa do Oriente Médio. Ora, no momento em que você faz paz com todo mundo, o grupo terrorista fica, evidentemente, caramba, vamos brigar contra quem? Agora todo mundo... A busca da paz, eu acho que ela interessa verdadeiramente aos árabes, verdadeiramente aos palestinos e realmente aos israelenses. A senhora concorda, deputada? A busca da paz interessa a todos os povos que vivem ali naquela região entre o Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo, aquilo que a gente pode considerar de comunidade árabe ou panarabista, entendendo inclusive das diferenças étnicas, raciais e valorizando inclusive essas também, né? Religiosas, né? Tem muito cristão, tem muito muçulmano, tem judeu e tem outras denominações religiosas ali convivendo. E eu queria tocar em alguns pontos, né? É verdade que o Estado de Israel ele foi constituído através de um acordo, mas foi o único Estado que teve apoio financeiro de potências internacionais e especialmente potências
ligadas àquilo que a gente chamava de países do Oeste, ou países do bloco capitalistas, num período já de forte crescente da tensão relacionada à Guerra Fria, para se constituir. Então, é aquela região ali, que a gente chama de Grande Oriente Médio, ou, enfim, religião pan-arábica, que compreende, né, o Mar Morto e o Golfo Pérsico, é uma região que mais a leste concentra grandes jazidas de petróleo, né, e que é estratégica para o domínio das rotas comerciais com esses países que estão situados mais a oeste, né, aquilo que a gente chama de Ocidente aqui, especialmente Europa e Estados Unidos, que foram os países que representaram o domínio do bloco capitalista. Então, eles financiaram o Estado de Israel. Eu vou ter que voltar um pouquinho também, e acho que é importante, até porque pontuar algumas coisas que não vão ser exaustivamente discutidas aqui, esgotadas nesse debate, sobre a necessidade da fundação de um Estado para agregar todos os judeus. É verdade que os judeus sempre foram um grupo étnico perseguido à medida que a Europa foi se consolidando como uma Europa cristã. Isso é verdade, assim, sempre perseguidos não, mas a partir daquilo que a gente chama de baixa Idade Média, no período de transição para a Era Moderna, intensificou-se tanto o poder jurídico da Igreja Católica quanto a perseguição a esse grupo, que foi migrando, foi ocupando a Península Ibérica, o leste europeu, especialmente a Polônia e algumas regiões, né? Foi vítima de massacres, como os pogroms, que aconteciam inclusive na Polônia, e isso vai caracterizando o povo judeu como um povo perseguido. Marx escreve um livro que eu acho muito interessante, que é a Questão Judaica, que trata, de certa maneira, também de um mito do enriquecimento da população judaica, que não é exatamente verdade, mas que também não deixa de ser totalmente, não deixa de ter a sua parcela de lastro na realidade, porque muitos judeus, por conta, inclusive, do desenvolvimento da atividade comercial e da própria necessidade de migrarem constantemente, foram responsáveis pelo aprimoramento do sistema financeiro internacional e do sistema bancário e ajudaram a financiar diversas cidades e, enfim, desenvolvimento tecnológico mais amplo. Agora, chegando aqui na era contemporânea, os debates vão continuar e as perseguições continuam, e há uma cisão, como em todos os grupos étnicos, né, acerca de quais soluções e quais as saídas, né? Ali, os judeus do leste da Europa, que estavam situados ali na Polônia, na Alemanha, alguns tinham enriquecido, não todos, mas parte significativa, aqueles que estavam na Rússia, inclusive, que eram mais vítimas dos pogroms, da perseguição judaica, estavam muito ligados ao movimento operário. E a grande maioria dos judeus não era rica, apesar de ter uma parcela significativamente rica com relações com o sistema bancário e financeiro internacional e com relações com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que eram os líderes desse polo capitalista. Então, parte significativa dos judeus é constituída por trabalhadores e vai se organizar nos movimentos anarquistas e comunistas. Parte significativa, grande, inclusive a maioria, que vai disputar tanto os debates acerca de qual seria a solução contra as perseguições com essa parcela minoritária desses ditos judeus ricos, que eram mais fluidos e alguns mais aceitos dentro das burguesias locais, inclusive a burguesia alemã, enfim, Hungria, mas com algumas ressalvas, né? Acontece que ali no final do século XIX se intensifica a discussão acerca do retorno, né? Depois das 3 diásporas forçadas, a diáspora a que se referiu o deputado Átila Nunes, é a diáspora que acontece, se não me engano, em 70 depois de Cristo, quando há a invasão de Jerusalém pelo Império Romano, que dispersa para o leste europeu e vai constituir os Askenazi e para a Península Ibérica, aquilo que a gente vai chamar de sefaradita, não há mais coesão social e territorial para o povo judeu. Então, eles vão decidir como saída um retorno. Inclusive, na época, o Natan Birnbaum, se eu não me engano, que é o primeiro a fundar o termo sionismo e a começar a discutir esse retorno programado, ele apresenta como uma das soluções
a ocupação aqui da Patagônia na Argentina. Né? Mas, obviamente, que por força da tradição ganha a opção de retomar para aquele lugar que já era ocupado pelos povos árabes que também são semitas e que foram perseguidos, que tiveram de sair das suas regiões, especialmente do norte da África, retornar ali para aquela região do Oriente Médio, e que há mais de 100 anos já estavam estabelecidos ali em comunidades com um certo ordenamento jurídico. E aí, por conta de uma série de disputas em torno das jazidas de petróleo e do domínio daquela região, há um encontro feliz entre as potências do eixo capitalista e esses judeus que propunham uma saída a partir da ocupação daquele território. Os judeus ricos que saíram da Alemanha, que saíram antes, né, da própria Alemanha, ou que ajudaram a financiar esse projeto de ocupação antes mesmo do estabelecimento do Estado de Israel, ali em 1937, quando aquela região inteira era ocupada pela Grã-Bretanha. E depois, no final da Segunda Guerra, com a escalada do mundo multipolar, os Estados Unidos vai financiar não só as empreitadas do Estado de Israel e as contínuas ocupações daquilo que deveria ser, através do traçado mapeado no acordo estabelecido nas Nações Unidas, o Estado palestino, que nunca foi respeitado. Não houve consequência jurídica para a formalização do Estado palestino. Não foi aceito. Foi aceito, mas não foi respeitado. Não foi aceito pelos árabes. A criação do Estado palestino. Em 47, Exatamente, 48. porque aquela região inteira já era uma região ocupada pelos árabes e parcela significativa, inclusive as terras mais produtivas, foram entregues para povos que estavam ocupando ali há pouquíssimo tempo, no início do século XX. Mas foi uma decisão da Organização das Nações Unidas. Uma decisão das Nações Unidas que não ouviu, inclusive, a maioria da população palestina que ocupava aquele território e que tinha que ser ouvida e que tinha que ter uma prerrogativa de opinar e opinar com mais qualidade, já que estava ali cultivando e estabelecendo as suas estruturas. Não é razoável que a melhor parcela, mais produtiva e mais estratégica seja concedida para um Estado que foi inventado artificialmente por, viagens, ou por delírios, ou por questões ideológicas do Theodor Herzl e antes do Nathan Birnbaum, que, na verdade, eram judeus ricos que queriam uma saída da situação de conflito horrorosa e condenável, onde, enfim, meus pais, meus avós tiveram parentes vitimados pelo Holocausto, precisa ser condenado, precisa ter uma solução, mas é a solução de não conflito e uma solução construída a partir de cima, chancelada por atores econômicos internacionais e políticos, para favorecer, inclusive, aqueles que detinham os meios de produção. Sim. E, inclusive, esmagar o crescimento das hordas, da grande comunidade judaica de proletários, que era muito grande, que, na época, tinha uma orientação antisionista e contra o Estado de Israel. Então, assim, além de ser uma decisão impopular dentro da comunidade judaica, é uma decisão que afeta diretamente aqueles povos que estavam ali há muito tempo, cultivando, inclusive judeus. Agricultura. Os judeus que foram indo para aquela região, não, eles já estavam paulatinamente constituindo comunidades específicas, mas estavam em menor número. Sim, mas a decisão... mas o que o judeu tem culpa de uma decisão, segundo, né, a deputada Dani Balbi diz, que foi equivocada por parte da ONU? Apenas o seguinte, essa aqui, o senhor por acaso deram um pedaço de terra muito pequeno e muito pobre, inclusive com o deserto. Mas tudo bem, deram. Quanto à ajuda do chamado mundo capitalista americano, eu não entendi o que tem isso. O que tem isso de mal para crescer o Estado de Israel? O problema não é ajuda, é ajuda com quais interesses? Como eu disse, num contexto da Guerra Fria, num contexto de também ter uma base nem militar. Nem petróleo eles têm? Não tem petróleo, mas ela como eu disse, está situada entre a última saída do Mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Para lá do Golfo Pérsico, há petróleo. Controlar aquela região é estratégico para controlar o domínio das jazidas de petróleo. Mas Israel, você não consegue controlar o Golfo Pérsico? Não, mas ter Israel ali em conflito com a Jordânia, com o Líbano depois, e com aquilo que poderia ser o Estado da Palestina, e com um Estado tão forte, belicamente, a ponto de poder
subjugar todos esses estados ajuda Como a ter uma subjugar? base... Todos eles hoje são aliados dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Nos últimos anos, o inclusive, Egito porque é aliado, Bahrein aliado. esses estados, eles também sofreram, além de intervenção do imperialismo, no período da Guerra Fria, e, inclusive, o que não vingou positivamente para o imperialismo, que deu origem a esses grupos que o senhor denomina terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, o grupo que estava situado no Afeganistão, que é bem mais para lá, Houthis. Esse. Foram financiados através do Departamento de Estado norte-americano para lutar contra a crescente influência do leste europeu. Não, essa realmente eu não entendi. Os Estados Unidos financiaram os grupos terroristas? No início, sim. Se você pegar a história, inclusive o próprio, esse que foi morto no Afeganistão, gente, que foi responsável pelo atentado Osama Bin Laden, ele tem um histórico de financiamento pelo governo norte-americano para lutar contra... Mas ele não é financiado pelo Irã? Isso mais depois que ele rompe com o financiamento norte-americano, e aí ele vai se organizar com outra, que é num mundo onde já não há mais conflito determinado pela Guerra Fria, e vai ter interesses próprios de ocupação de determinados territórios. Então, explica uma coisa para mim. Vamos lá. O Egito, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Sudão, os Emirados Árabes, todo mundo estaria em volta. A Síria, a Turquia, todo mundo ali condena os terroristas e querem a paz. E aí, quem financia hoje os terroristas, e não esconde isso, é o Irã. O Irã financia tanto o Hezbollah quanto o Hamas, mas a questão é a seguinte, eu discordo plenamente dos métodos de atuação política do Hamas no contexto de hoje, mas eu também não posso fazer ouvidos moucos Quem começou a guerra? Quem começou a guerra foi o Estado de Israel, que antes da ocupação... Pelo amor de Deus, o Estado de Israel? Foi o Estado de Israel. No dia 7 de outubro? No dia 7 de outubro de 2023, houve uma intentona por parte do Hamas ali na faixa de Gaza, diante das diversas violações de direitos humanos. Quais violações? Gaza estava convivendo. Diversas violações, ocupação de espaço. Mas não tinha espaço. Tortura contra não tinha. A faixa de Gaza está sob comando. Os documentos demonstram isso. Há uma série de documentos, há uma série de atores. Mas a faixa de Gaza, quem comanda é o Hamas. O Hamas ganhou a eleição, é uma ditadura, mas ganhava, e tanto que os palestinos que moravam... a faixa de Gaza, aquela região da faixa de Gaza ali, ela tem uma parte controlada pelo Hamas, mas uma parte grande controlada para fluxo de pessoas por Israel, com poderio bélico muito maior. Antes do massacre de Sé, porque vai esquecer do massacre, né? Que foi uma barbaridade. Foi um massacre terrível, precisa ser condenado. Os métodos do Hamas eu condeno. Naquela época, antes do massacre, 20 mil palestinos se dirigiam a Israel para trabalhar diariamente. Por acaso, eu até atravessei, uma travessia, tal, mais ou menos, e tal, mas eu atravessei. E cerca de 7 a 8 mil caminhões entravam e saíam, normalmente, da faixa de Gaza. Mas a que custo? Não tinha nada de domínio de Israel, não tinha israelenses dentro de Israel. Você vê que a ocupação daquilo que deveria ser o Estado da Palestina, da Gaza, ela foi, desde 1948, 67, 92, foi aumentando. Inclusive, a ocupação já é uma violação de direitos humanos. Eu estou falando especificamente da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, não tinha ocupação israelense. Tinha controle de entrada e saída de palestinos. Não, deputada, não. O que controle de entrada... Peraí. Você, quando tem uma guerra, você fecha a fronteira. Mas então o senhor está dizendo que já tinha um estado de guerra anteriormente. Não, as pessoas entravam e saíam. Elas entravam e saíam com um determinado controle. Não, eu saí... Claro, documento, passaporte, você vai trabalhar hoje. E os relatos das associações de defesa dos direitos humanos? Não tem relato, não tinha nada. Lá dentro não, o Hamas é que mandava naquilo. Mandava não, manda lá aquilo. Na faixa de Gaza. Tem uma série de relatos que dão conta
de testemunhar as violações dos direitos humanos Mas desses o quê? palestinos que iam trabalhar ou que tinham Como? acesso Eles trabalhavam a Israel. ganhando dinheiro. Eu vi quantas vezes eram garçons. É razoável, assim, tem uma série. Eu podia ter trazido Tem, aqui. deputada. Mas Tem Israel relatos. não faz tortura, não comete prisão arbitrária, não Peraí, nós faz estamos ocupação falando da faixa de Gaza. Aí eu tô falando... quando arrebenta, quando vem o massacre, evidentemente, onde levaram quase 200, mais ou menos, 200 israelenses civis para a faixa de Gaza, e já deve ter evidência. Eu, particularmente, acho que a maioria, praticamente todos, já morreram, porque é impossível, tinha até bebê. Não, isso foi horrível. Agora... violentaram, massacraram. A pergunta que ninguém faz até agora, sabe qual é? Qual? Qual era a intenção do Hamas com isso? O Hamas não fez isso porque estava vivendo num estado pacífico, tendo os limites da faixa de Gaza e, por extensão, da ocupação palestina respeitados. Fez porque chegou num grau tal que só tinha essa arma para recorrer. O respeito ao estabelecimento mínimo das fronteiras, aquilo, que pelo fronteiras, menos... deputada? Nós temos fronteiras com a Argentina, com a Bolívia, com o Paraguai. Nós temos fronteiras com a Venezuela aqui no Brasil. E eu não entro na Venezuela impunemente e vice-versa. Eu não entro no Paraguai. Não, mas a questão é que Israel sistematicamente alargava o espaço o espaço determinado pela Convenção de 48, que inclusive não foi respeitado pelos palestinos porque era um espaço absurdo de ocupação e intervenção. Todos os espaços que Israel passou a ocupar foram decorrentes de guerras que foram provocados pelos árabes. É a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, foi. A guerra de 67. Eles ocuparam, aí você está falando de uma guerra, estou falando em condições normais de temperatura e pressão. Eu hoje acho que o objetivo do Hamas era causar exatamente o que ele causou. É causar um impacto mundial, e causou. Tanto causou que está aí a guerra até hoje. Me responda, deputado, por que o povo votou no Hamas como seu representante? Porque o Hamas foi eleito. Com 45% e 41% foi o Fatah. Porque o povo palestino já não aguentava mais a continuidade de violações de direitos humanos, ocupação ilegal de territórios. Não, só tinha os dois. Só os dois concorreram. O Fatah... Sim, mas talvez a pauta mais radicalizada, ou as táticas políticas e o estabelecimento de guerrilha, ou daquilo que a gente pode considerar guerrilha, propostos pelo Hamas em campanha, possam ter convencido uma população que está há muitos anos sofrendo ataques sistemáticos de um Estado só tinham dois genocida concorrendo, que era o Fatah e o Hamas. Eles optaram com 40 e pouco, 45% a 40%. Então, mas aí eu me pergunto, talvez eles tenham optado para aqueles que lhes pareceram mais radical, porque esse mais radical teria condições de fazer um enfrentamento a um Estado que, diante de farta documentação, há muito tempo vem. E que se transformou Gaza no dia seguinte à eleição? Uma ditadura. Deputados, não, é óbvio vocês que vejam, políticos. Vocês vejam a importância desse debate. Eu acho importante sim. Porque são visões distintas, Cláudia. Eu acho que a gente... Sabe o que acontece? A Dani tem as suas razões. Eu acho que a mídia mundial, né? A mídia mundial, aliás, talvez seja por isso que as redes sociais hoje é que dão as cartas. Sim. Não dão as cartas, né? Porque a mídia mundial é capaz de, com toda homenagem lá ao nosso saudoso Maguila, o Maguila era campeão mundial de boxe pela Rede Bandeirantes de Comunicação. Não, só na Rede Bandeirantes era o campeão mundial de boxe. É aquela menina, a Dani se lembra, né? Mas o que eu digo é o seguinte, a mídia nos induz, a mídia internacional, sejam, né, com um viés de esquerda, um viés de direita, nos induz e tentam nos convencer de determinados aspectos e a gente não para raciocinar. Né? Eu acho que esse assunto de Israel, agora com Hamas, agora entrou o Hezbollah, né? O Líbano já está sendo bombardeado. Tudo isso aí, se você espremer mesmo, quem paga preço caro é quem justamente não é necessariamente quem é do Hamas, do Hezbollah, etc. Sabe onde é que está o pessoal do Hamas? Ou estava? Sabe aonde?
em hotéis luxuosíssimos no Catar. Eles não estão na faixa de Gaza. Os dirigentes do Hezbollah, os dirigentes do Hamas, os dirigentes dos Houthis estão no Catar. Aliás, o Catar ontem pediu para que eles vazassem de lá, porque está trazendo problemas para o Catar, para a imagem do Catar, etc. Você vê as suítes presidenciais maravilhosas. É verdade. Quem paga a conta são as famílias das pessoas, dos mortos. Né? Então, eu gostaria de, nesse encaminhamento para o encerramento do programa, que o assunto não se esgota. Foi ótimo. O assunto não se esgota, muito ao contrário, vocês estão super convidados para voltar aqui para nós fazermos. Nós estamos conversando aqui, a gente não sabe o que acabou de acontecer lá, né? Exatamente. O assunto vai se esgotar, de repente, mais um ano. Mas está demorando, essa guerra está demorando mais do que eu imaginava. Exatamente. Né? Eu acho que isso aí vai. A justificativa de um lado é a não devolução dos reféns, né? Essa é a justificativa. Então, nas suas considerações finais, o que o senhor tem a dizer a respeito dessas mortes de ambos os lados? Não, eu acho que existe uma condenação ideológica muito forte em relação aos judeus. E isso é antes de eu e a Dani termos imaginado ser concebidos no ventre de nossas mães. Isso aí é muito antigo, não adianta. Eu acho que existe. E acho que isso acabou causando também um estereótipo lamentável em que a gente acha que todo muçulmano é um homem-bomba em potencial. Então, eu sei que muçulmanos sofrem muita discriminação, muito preconceito. Muçulmano, o religioso, né? Muçulmano. Engraçado que os muçulmanos têm ainda subdivisões, né? Sunitas, xiitas, é um negócio maluco aquilo ali, né? E aquela região é conflagrada, Dani, desde que eu era pequenininho, eu via falar naquilo, Israel, não sei o quê e tal, continua tudo igual. Tudo igual. Então, eu acho que existe preconceito contra um, né? Eu sou um sujeito que abomino qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Mas eu acho que tem um preconceito forte contra os judeus na mídia mundial e acaba também tendo um grande preconceito contra os muçulmanos. Eu vejo algumas matérias que falam dos muçulmanos em alguns países europeus, Dani, eu não sei se você já reparou isso. Não, porque aqui, ali, sabe, como se fosse um pessoal... Tem, claro que evidentemente, você tem os ortodoxos, a extrema-direita israelense, judaica, é algo inacreditável. Se vocês acham que a extrema-esquerda muçulmana, o terrorismo, você vê o outro lado. Os extremistas são abomináveis, sob todos os pontos de vista. Agora, num lugar desse, que você mistura a religião, você mistura a geopolítica, você mistura interesses, mistura também, sabe, esse ranço histórico que vem se arrastando através dos séculos, dos milênios, talvez, é uma situação realmente muito difícil você conseguir uma solução. Eu só lamento disso tudo uma coisa, Dani, é que o principal fato gerador de tudo que nós estamos vendo nesta guerra, que foi o massacre, ele é absolutamente esquecido. Obrigada, deputado. E a senhora, deputada, com suas considerações finais? Reenfatizando o convite para vocês voltarem aqui. Voltaremos. Porque isso tem que ser uma série. Tomar. Será que vai acontecer tanta coisa? A gente não sabe. De repente, a gente declara a paz lá, acho difícil. A gente podia falar sobre a Ucrânia uma hora dessa. Né? Vamos. Então. Eu queria, primeiro, em nome da memória dos meus antepassados judeus, que eu não conheci, que eu há pouco tempo descobri que eu tinha, reivindicar toda a luta dos judeus antisionistas, né? Que são aqueles que lutaram pela permanência nos estados e nos países onde nasceram e que identificavam o projeto sionista como um projeto muito problemático de desarticulação da relação desse povo judeu com a classe trabalhadora e com os partidos revolucionários. E queria dizer que as práticas, às vezes condenáveis, do Hamas e de grupos que a mídia hegemônica considera terroristas, elas precisam ser condenadas mesmo, né?
Agora, da mesma forma, precisa ser condenado o ataque violento de líderes como Netanyahu, por exemplo, que só está no poder em Israel porque conseguiu uma manobra golpista para enforcar o STF deles, a sua Suprema Corte, e para promover uma escalada de ataque, promover medo, massacre, genocídio contra o povo palestino, avançando contra o povo libanês, e com o seu projeto claro, intransigente de dominação, que também coloca a vida da população israelense em risco. Hoje, nós estimamos que haja 42 mil mortos naquela região por conta dessa guerra ou desse massacre, porque eu não posso considerar guerra, uma vez que há uma disparidade evidente entre o poder bélico armamentista de Israel e as possibilidades de resistência do povo palestino e do povo libanês. São 17 mil bebês mortos nessa guerra. E a guerra não tem fim, não há acordo de paz que prospere, porque o Netanyahu, aquele fascista, aquele terrorista, para se manter no poder, precisa atender os interesses das indústrias armamentistas que estão baseadas em Israel e que vendem, das que vendem armas para Israel, através dos acordos de cooperação Israel, Estados Unidos, Israel, Grã-Bretanha, estabelecendo um verdadeiro estado de terror e de interdição democrática. E eu sou uma mulher também negra, LGBT, e eu falo aqui de cadeira. Há interdição democrática e perseguição das liberdades em Israel. Não é porque ela tem uma parada LGBT ou porque, em tese, os direitos das mulheres são respeitados, que a gente não identifica traços de autoritarismo. E, mais do que isso, o governo Netanyahu é fascista, criminoso, e eu faço um apelo para que nós possamos nos organizar para pedir o imediato cessar-fogo. Acho que agora a gente tem uma janela de oportunidade no G20, o G20 social precisa ter isso como uma das bandeiras prioritárias, e as vidas não voltarão. As vidas que o Hamas ceifou da população israelense não voltarão. E precisam ser vidas que também precisam ser celebradas e lamentadas. Agora, os quase 50 mil mortos e o estado de terror que o Netanyahu estabeleceu, impôs a outras realidades regionais, como a Palestina, o Líbano, a Cisjordânia, e avançando, são configuradas como genocídio e precisam de uma resposta política altiva dos governos democráticos. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada, deputado, por esse debate tão democrático, relembrando as excelências que vocês estão convidados, e as câmeras da TV Alerj estão sempre abertas a você, e nós agradecemos a você pela sua audiência, deixando aqui o assunto ainda inconcluso, ainda com as reticências que a TV nos permite. Muito obrigada e até o próximo Alerj Debate.